Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao Devocional Semear. Hoje falaremos contra o abuso e a exploração sexual infantil. E o texto de hoje se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, que nos diz assim: Se alguém supõe-se religioso e não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Ontem, dia 18 de maio, é o Dia Nacional contra o abuso e a exploração sexual infantil de crianças e adolescentes. E a igreja, ela é responsável, juntamente com toda a sociedade, para defender a causa daqueles que estão em condição de vulnerabilidade. Aqui a palavra do Senhor fala os órfãos e as viúvas. É importante lembrar que naquela época, naquele contexto, uma pessoa que ficasse órfã, ele estava vulnerável a todos os tipos de maus tratos, inclusive também de abuso. E uma mulher que ficasse viúva também estava em situação de vulnerabilidade. Aqui a palavra do Senhor diz que a igreja ela deve ter ações, muito mais do que palavras. Ela deve ter ações. Ele diz, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Não é palavras, não são palavras ditas que vão resolver a situação. São ações, são atitudes. E a palavra do Senhor aqui diz: aquele que visita os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Isso é, tem ações de forma que possa proteger, possa resguardar. A igreja, cada membro da igreja é responsável para proteger aqueles que não podem ser, aqueles que estão vulneráveis, aqueles que não podem se defender. E as crianças, os adolescentes precisam ser protegidos contra o abuso e a exploração sexual infantil. É necessário que pastores estejam conscientizando as suas igrejas sobre esta responsabilidade. Que cada membro da igreja seja também um defensor desta causa. E que nós possamos, com a graça de Deus, erradicar essa situação, porque ela é muito real no contexto da sociedade brasileira. E nós devemos combater estes atos, estes abusos cometidos contra as nossas crianças e adolescentes. Como nós falamos, a igreja verdadeira não é aquela que vive se gabando de suas ações, vive falando, né? Não refreia a sua língua. Não é o falar que vai resolver a situação, mas são ações diretas, são ações concretas para que haja realmente um combate ao abuso e à exploração sexual infantil, isso é, de crianças e adolescentes. Que Deus abençoe esta palavra aos nossos corações, que nós possamos estar alertas em relação a este assunto tão importante e tão atual. Que Deus te abençoe, continue te abençoando. Eu sou o pastor Cláudio, Devocional Semear.